O Plasmodium é um protozoário parasita unicelular que infecta os eritrócitos, causando a malária. É transmitido a seres humanos pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Há 5 espécies que infectam humanos: o Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malari e nulese. O Plasmodium vivax é a espécie mais distribuída globalmente, existindo nas áreas tropicais e também em algumas áreas temperadas. Imagine que uma pessoa foi picada por um mosquito infectado. Ao picar a pessoa, o mosquito injeta esporozoitos na nossa derme. Esses esporozoitos acabam indo para o fígado, e é aí onde tudo acontece. No fígado, os esporozoitos se tornam esquizontes hepáticos, que se multiplicam várias e várias vezes na célula hepática. Ele se multiplica tanto que a célula rompe, e isso acaba liberando os merozoitos na corrente sanguínea. Nesse ponto, chegamos ao ciclo hepático, que é a fase de incubação da doença. Quando esses merozoitos caem na corrente sanguínea, eles encontram as hemácias e entram nela, se diferenciando então em trofozoitos, que digerem as hemoglobinas e acabam produzindo uma substância chamada de pigmento malárico. Ao fazer isso, eles conseguem produzir energia e se diferenciar em esquizontes, que irão se multiplicar e dar origem aos merozoitos. Quando as hemácias estiverem repletas de merozoitos, elas irão romper e liberá-los na corrente sanguínea, infectando novas hemácias. Com isso, chegamos ao ciclo eritrocítico, que são os parasitas infectando hemácias com reprodução assexuada. Agora que apresentamos como é o ciclo de vida do Plasmodium, você conseguiria relacioná-lo com a série La Casa de Papel? Não? Então se liga nessa história. Pensando nas características do personagem principal da série, o professor é o cérebro da operação. Ele pensa em várias maneiras de driblar os policiais para que o assalto seja realizado com sucesso. O Plasmodium faz o mesmo, só que o objetivo dele não é invadir a Casa da Moeda, não é? O que ele realmente quer é causar a malária, e para isso utiliza vários mecanismos para driblar nossas células imunológicas. Quando o Plasmodium está livre na nossa corrente sanguínea, é quando há a maior ação do nosso sistema imune para tentar combatê-lo. Fagócitos como monócitos e neutrófilos reconhecem algumas moléculas que são características do parasito, denominadas PAMPs. Isso desencadeia toda uma resposta imunológica digna de um filme, mas o nosso foco hoje é outro. Tente se colocar no lugar do Plasmodium. O que você faria se alguém quisesse te eliminar? Isso mesmo, fugir. Assim como o professor foge dos policiais que querem prender ele. É exatamente o que o parasito faz. Para fugir do nosso sistema imune, o Plasmodium e vários outros patógenos desenvolveram os chamados mecanismos de evasão imunológica. No episódio de hoje, vamos falar sobre um mecanismo de evasão, a formação de rosetas. As rosetas são basicamente um mecanismo de adesão de hemácias, também chamadas de eritrócitos. As hemácias infectadas pelo Plasmodium citoaderem a hemácias normais através do receptor GPC, ou glicoforina C, presente na membrana dos eritrócitos, formando então um grupo de células. Um estudo recente publicado em 2020 demonstrou que o Plasmodium vivax é menos fagocitado quando forma rosetas. Nesse estudo, os pesquisadores utilizaram rosetas de Plasmodium vivax em duas condições diferentes, uma intacta, ou seja, em perfeitas condições, e a outra mecanicamente interrompida com auxílio de uma agulha. Para realizar o experimento, os pesquisadores adicionaram em meio de cultura monócitos da linhagem THP1 e as rosetas intactas, e em outro meio, monócitos desta mesma linhagem e as rosetas rompidas. Após um tempo, quantificaram os índices de fagocitose de ambos. Eles perceberam que quando as rosetas foram apresentadas nas condições interrompidas mecanicamente, as taxas de fagocitose aumentaram mais do que 2 vezes. Para confirmar os resultados obtidos, realizaram o mesmo experimento, mas no lugar dos monócitos THP1, utilizaram as chamadas PBMCs, células mononucleares de sangue periférico. As PBMCs foram isoladas do sangue de indivíduos infectados com Plasmodium vivax. Após a quantificação da fagocitose, os resultados obtidos foram os mesmos. Rosetas intactas eram menos fagocitadas.
A conclusão dos pesquisadores foi que os eritrócitos não infectados das rosetas protegem os eritrócitos infectados dos anticorpos, além de fornecerem uma barreira física que restringe o contato com os fagócitos e outras células imunológicas efetoras. Como você se lembra, no episódio anterior te explicamos a formação das rosetas, um mecanismo de evasão imunológica do Plasmodium vivax, mas não para por aí. Você já parou para pensar em outros mecanismos de evasão? Não? Pois é, o Plasmodium falciparum também tem um mecanismo de evasão específico. É através das hifins. Mas o que são essas hifins? Capa protetora? Capacete? Arma? Não. As hifins são proteínas que se encontram na superfície do Plasmodium falciparum. As hifins foram encontradas na superfície de eritrócitos infectados e, com estudos, descobriram que essa proteína fazia uma ligação com receptores inibitórios, especificamente da imunoglobulina B. As hifins apresentam um subconjunto específico para se ligar ao LIL-RB1, receptor inibitório da imunoglobulina B. As ligações entre o LIL-RB1 e os eritrócitos infectados acontecem principalmente em trofoszoitos de estágio médio e esquizontes. Mas, como todo receptor, é necessário um ligante específico. Para o LIL-RB1 é o HLA1. Só que os eritrócitos não expressam esse ligante específico. Isso significa que as hifins evoluíram especificamente para esse tipo de receptor inibitório. Doido, né? Esse receptor inibitório, como mostra o estudo, foi o único que se ligou nos eritrócitos infectados. Mas por que só esse receptor? Porque ele vem de uma família de proteínas, a família LIL, e dessa família foi o único que se ligou aos eritrócitos infectados. Meu Deus, e agora? Calma! Tudo isso é associado à malária grave. Antes, dá uma olhadinha nessa tabela aqui que vai ser muito útil. As hifins são exclusivas do Plasmodium falciparum, mas eles pertencem a uma superfamília de proteínas que foram codificadas por famílias multigênicas em todas as espécies que o Plasmodium infecta. O artigo tinha um objetivo, mas muitas perguntas foram respondidas nesse caminho. Antes, os pesquisadores precisavam ter certeza de que o LIL-RB1 era o único que se ligava, então olharam para 13 receptores inibitórios diferentes. O problema é que fazer ligações não é tão simples assim. Foi preciso fundir esses receptores a fragmentos FC de anticorpos, para aí sim verificar a ligação com os eritrócitos infectados. O método foi analisar as ligações na cepa 3D7 ou com o Plasmodium falciparum isolado de pacientes infectados com a malária. 3D7? O que é isso? Essa é simples, vai. Era só a cepa que tinham disponível no laboratório. Em seguida, observaram o seguinte: o receptor inibitório LIL-RB1 foi o único que teve aumento detectável nas ligações. O LIL-RB1 estava ligado a 4 cepas de Plasmodium falciparum. Mas bateram num muro com duas questões com o MHC1, a molécula que se liga ao LIL-RB1. Os eritrócitos não expressam MHC1. E aí? Os pesquisadores supuseram que alguma molécula do parasita ajudava nessas ligações. Vem aí o outro muro. O Plasmodium falciparum não codifica genes semelhantes ao MHC1. E agora? O que fazer? Como já tinham a cepa 3D7 no laboratório e o LIL-RB1-FC, receptor inibitório acoplado a um fragmento de anticorpo FC, estava ligado a uma pequena proporção de 3D7 de eritrócitos infectados, colocaram mais cepas 3D7 e IES para mais ligações com LIL-RB1. Depois, subclonaram a cepa 3D7, ou seja, mudaram de um lugar para colocar em outro. Isso tudo por diluição limitante. Em conceitos básicos, pegaram uma massa enorme de 3D7 e ES e dividiram. Assim, conseguiriam gerar clones.
Para que isso? Bom, agora com cada IES no seu quadrado, conseguiriam dividir quais tinham ligações, F2, e quais não tinham ligações, D11, com o LL RB1. Nesse momento, perceberam que as proporções de F2 de IES a LL RB1 diminuíram após a clonagem. Isso sugeriu que a expressão de ligandes LL-RB1 putativos foi regulada por uma troca transcricional entre membros de uma família multigênica de Plasmodium falciparum. Para identificar isso, utilizaram espectrometria de massa, já que conseguiram selecionar moléculas específicas e analisaram quais moléculas de proteínas que coprecipitavam com LL-RB1-FC. Descobriram, então, que há uma sequência específica de aminoácidos denominada FHE-YDER que se ligavam aos hífens, e que essa sequência era compartilhada entre 36 genes de genoma da cepa 3D7. Para confirmar, pegaram esse gene HIF e transfectaram. Em outras palavras, introduziram ácido nucleico de novo nos eritrócitos infectados de 3D7, e a ligação a LL-RB1-FC foi avaliada. Apenas 2 se ligaram, RINF1 e RINF2. Você não está entendendo mais nada, né? O que isso significa? Ué, que RINFs têm um subconjunto específico para se ligar com LL-RB1 e com aminoácidos específicos, mas ainda não foi possível identificar o motivo dessa sequência de aminoácidos. Ou seja, os hífens evoluíram para interagir especificamente com LL-RB1, já que nenhum outro receptor da família LLR interagiu de volta. Além disso, os números de IES de pacientes com malária grave ligada ao LL-RB1-FC são maiores que em pacientes sem forma grave de malária, próximo a zero. Os pesquisadores sugerem que o Plasmodium fez uso dos hífens para diminuir a regulação de células imunológicas, o que explicaria o fato de estarem tão associadas à malária grave. Ao usarem um tipo celular chamado K562 como alvo das células NK, as células que foram transfectadas com RINF1 mostraram forte resistência à lise celular. Agora pensa comigo. Ao saber exatamente qual o plano do Plasmodium, ou seja, seus mecanismos de evasão, podemos pensar em medidas terapêuticas para combatê-los e evitar que atinja o seu objetivo, causar a malária. Lembra da inspetora Sierra, que descobriu o plano do professor? Parou. Graças a isso, ela conseguiu atrapalhar muito a invasão do banco. Quem sabe nosso sistema imune não pode fazer o mesmo?